Essa graça e essa oportunidade para a gente estar pregando. Deus abençoe os copastores que estão aqui no altar, os pastores que estão do nosso lado. Deus abençoe o carinho de todos. Recebi algumas palavras de incentivo. Aleluias. A presença de Deus, ela é notória, irmão. Alegra teu coração. No dia de hoje, eu recebi alguns incentivos. Muito obrigado a todos que têm orado, intercedido. Não vou citar nome por causa do horário, senão nós não pregamos a palavra. Êxodo capítulo 25, versículo de número 10. Eu tive o privilégio em 2016 pregar nesse texto. Só que nós tomamos como base o versículo 8. Só que hoje Deus colocou no meu coração o mesmo texto, só que agora o versículo de número 10. Êxodo capítulo de número 25, versículo de número 10. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: também me farão uma arca de madeira de cetim, e o seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado a sua altura. Podem tomar assento, por gentileza? Deus nos dê de sua boa palavra, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai mencionar, pelo menos nas Escrituras, 3 tipos de arca. Cada arca foi feita na direção de Deus. Cada uma dessas arcas foi feito com propósito e com motivo especial que Deus ordenou. Nada do que foi feito pela imaginação humana. Nada do que foi feito para a glória de Deus foi simplesmente porque um homem pensou, achou que era bonito e fez. Não. Tudo que é feito para a glória de Deus é feito na direção de Deus. Tudo que é feito para a glória de Deus é feito na sua direção. Por isso que nós estamos aqui esta noite. Não é imaginação humana. Primeiro não foi criado no coração do homem. Esta festa primeira foi projetada nos céus, e o céu deu revelação a um homem, e o homem compartilhou conosco desses 50 dias. Nada vai ser feito pela nossa própria imaginação. Tudo que for feito neste culto, tudo que for feito nesses 50 dias, tudo que for feito desses 45 dias que ainda falta nessa festa, vai ser feito na direção de Deus. Quem prega, prega na direção de Deus. Quem louva, louva na direção de Deus. Quem exalta, exalta na direção de Deus. Quem glorifica, glorifica na direção de Deus. Não vai precisar você forçar a fazer nada, porque Deus primeiro vai revelar no céu. Quando chegar nesta casa, a glória dele já vai ser manifesta. Tudo que Deus fizer
fizer, irmão, vai ser feito para a glória dele. Tudo que nós fizemos aqui na terra também vai ser para a glória dele. Ninguém canta porque é bonito cantar, ninguém prega porque acha que é bonito pregar. Tudo que se faz nesta casa se faz com um propósito. E qual é o propósito? Render glória ao Deus Pai, render glória ao Deus Filho, render glória ao Espírito Santo. Tudo que a gente fizer aqui, tudo que fizer lá da porta até o altar vai ser para a glória de Deus. Tudo que o altar fizer aqui na esquerda vai ser para a glória de Deus. Tudo que os músicos tocar vai ser tocado para a glória de Deus, porque nada vai ficar só para a imaginação humana. A imaginação do homem falha, mas a promessa de Deus não, irmão. A resposta do homem pode ser uma hoje e outra amanhã, mas a de Deus é esta: eu já dei a planta, eu já dei os detalhes, só faz conforme a planta que eu te der, só faz conforme a obra que eu te mandar, que vai dar tudo certo. Tudo vai dar certo se for feito na direção de Deus. Dessa forma, as 3 arcas que a Bíblia menciona foi feita na direção e com propósito. Construtores foram os homens, mas o arquiteto é Deus. Tudo que nós fizemos aqui, irmão, não merecemos glória em nada. A glória desta casa é dada só para Deus. Veja, a Bíblia vai mencionar 3 tipos de arca. A primeira arca está no livro da Gênesis, capítulo 6. A segunda arca, Êxodo 2. E a terceira arca, Êxodo capítulo 25 ou capítulo 37, como você queira ler. Mas vamos entender bem o que a Bíblia vai dizer. A Bíblia diz assim, a questão da primeira arca. A Bíblia vai dizer, Gênesis capítulo de número 6. A Bíblia vai falar aqui dessa forma, que a terra estava corrompida. Os homens que habitavam na terra, depois da descendência de Adão, a Bíblia vai dizer assim: e começavam a se multiplicar os homens de tamanha grandeza. Os homens começaram a se esparramar sobre a terra. E a Bíblia vai mencionar que nesses dias havia 2 povos, havia 2 linhagens. A primeira linhagem vinha da descendência de Caim. Caim é o mesmo que assassinou seu irmão Abel, por não saber ofertar a Deus, por não saber agradar a Deus, ele assassina seu irmão Abel. E a Bíblia vai dizer que Deus marca a vida de Caim, e diz a Bíblia que nesses dias a descendência de Caim começou a se espalhar sobre a terra. Existia uma segunda descendência, um segundo povo sobre a terra, que era também da casa de Adão, que era também filho de Eva. Porém esse moço, a Bíblia vai dizer que ele foi o primeiro que da sua casa invocou a Deus. Seu nome Sete. A Bíblia diz assim: Eva, depois que viu seu filho ser assassinado, ela concebeu, e quando concebeu nasceu um varão. Quando nasceu o varão, ela disse: alcancei o favor do Senhor, darei o nome de Sete. E o texto de Gênesis vai dizer assim: e a descendência de Sete começou a invocar a presença de Deus, e a descendência de Sete começou a louvar ao Senhor. E a descendência de Sete é aquela descendência que glorifica debaixo de qualquer prova, é aquela descendência que exalta a Deus no frio, que exalta a Deus no calor. A descendência de Sete, a descendência de adoradores. Alguns chegam a dizer que a descendência de Sete era uma espécie de homens como sacerdote, e invocava a Deus, se oferecia louvores a Deus, sacrificava a Deus. Ainda que a Bíblia não tenha mencionado a palavra altar até então, o orador chega a dizer que Sete era um homem que engrandecia a Deus em todas as formas. Do contrário, a sua outra parte, ou a outra descendência, a Bíblia vai dizer assim: Caim era maligno. Caim não temia ao Senhor, seu coração era mau, ele não invocava a Deus, ele não salmodiava, ele não cantava, ele não apresentava adoração a Deus. Caim, a sua mente era má. E a Bíblia vai dizer assim: essas 2 descendências, uma exaltava a Deus, a outra não queria saber de Deus. A descendência de Caim é chamada a descendência de filhos dos homens. A descendência de Sete é chamada dos filhos de Deus, aqueles que invocavam a Deus. Só que a Bíblia vai dizer que nesses dias começou a se multiplicar. A descendência de Sete, na Bíblia não explica porquê, mas a descendência de Sete parou de louvar o Senhor. A descendência de Sete parou de buscar. E o texto vai dizer assim: misturaram-se descendência, os da casa de que invoca a Deus com aqueles que não gostam de adorar a Deus. Deus olhou dos céus e disse assim: não é bom que meu espírito esteja com o homem, ou que contenda no meio do homem, porque os homens são maus. O texto vai dizer
assim, eles não cometiam um erro somente num dia. A Bíblia vai dizer, e a mente dos homens era má continuamente. Eles eram má na segunda, eram má na terça, eram má na quarta. Eles começavam a fazer maldade, se multiplicava. Daí saiu a descendência do gigante, chamado de Nefilim, aqueles que ganhavam tudo no braço, não homens de estatura alta, mas homens que tudo que conseguia, só conseguia pelo braço, homens que tudo que conseguia, só conseguia brigando, homens que tudo que conseguia, só conseguia arrumando confusão. Mas a Bíblia vai dizer que da descendência de Sete, Deus tinha um remanescente que adorava a Deus. Na descendência de Sete sempre vai ter, irmão, na terra um que adora ao Senhor. Ainda que a terra se multiplique pelas suas maldades, ainda que os homens cresçam pela sua maldade, mas Deus ainda tem uma semente que adora o nome dele. Deus ainda tem um que exalta o nome dele. Deus ainda tem um nesta casa que glorifica o nome dele. Tem pessoas que tudo que conquista, conquista brigando. Tem pessoas que tudo conquista, conquista derrubando o outro. Assim era a casa de Caim, casa de maligno. Mas a nossa descendência, a nossa geração não é geração de adoradores, irmão. A gente não consegue nada pelo braço da carne, a gente consegue pelo poder do Espírito Santo. Nada que a gente vai conseguir aqui nesses 50 dias vai ser brigando. Tudo que a gente conquistar nesses 50 dias vai ser dando glória, vai ser louvando, vai ser exaltando, porque a honra e a glória pertencem a Deus, irmão. Você é da descendência de adorador, a hora é agora. Você é da descendência daqueles que invocam a Deus, a hora é agora. Você é da descendência, não dá para misturar adoração, irmão. A boca que canta, canta só para Deus. A mão que levanta, levanta só para Deus. O profeta que prega, prega só para Deus. O levita que canta, canta só para Deus. A honra é de Deus nesta casa, irmão. Dividir culto aqui não dá. A gente é adorador por excelência. Andar calamandara xéria. A gente é da descendência que invoca a Deus. Se os homens conseguem tudo na bala, a gente consegue na oração. Se os homens querem as coisas e precisa derrubar outros, você não precisa derrubar ninguém. É você adorar. Deus disse, eu já sei onde eu te coloco. É você adorar e já sei o que eu faço na sua vida. Essa palavra é para você agora. Você não precisa puxar tapete de ninguém. Você não precisa querer cantar melhor do que ninguém, pregar melhor do que ninguém. Deus sabe onde te coloca. Deus sabe onde coloca o ministério. Deus sabe onde coloca os levitas. Deus sabe, irmão, porque a gente é aqueles que invocam a majestade santa. Os homens vão ter que olhar da rua aqui para dentro e vão dizer, aquele povo é diferente. Aquele povo não tem contenda com ninguém. Aquele povo não conquista nada pela força do seu corpo. Eles conquistam jejuando, orando, salmodiando. Jejuando, orando e salmodiando. É isso que vai ser a nossa regra, irmão. Tudo que a gente conquistar de Deus vai ser pelo sacrifício do louvor, pelo sacrifício da adoração. Paulo disse assim, rogo-vos, irmãos meus, que apresentei-vos o vosso corpo em sacrifício vivo. Romanos 12, 1 e 2. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Tudo que a gente conquistar aqui é sacrificando o nosso corpo, enfeitando o frio e dando glória. É sacrificando o nosso corpo, enfeitando a garoa e dando louvor. É sacrificando. Deus não aceita adoração pela metade. Não vem me dizer que o seu coração é de Deus. Paulo disse assim, o vosso corpo em sacrifício vivo. É um sacrifício completo, irmão. Não é só o corpo que Deus quer, não é só a mão que Deus quer, não é só o pé, é o corpo inteiro em sacrifício de adoração a Deus. A adoração a Deus era o que a descendência de Sete fazia. Mas a Bíblia diz que eles ou alguns deles pararam. Mas o texto vai dizer que se levantou um profeta, Judas, chega a dizer na sua epístola que esse profeta se chamava Enoque. Judas, do verso 14 ao 15, Judas chega a dizer assim, Enoque profetizou, quando os malvados queriam possuir a terra, que Deus ia aniquilar com toda a terra. Pedro chega a dizer na sua epístola que apareceu um ancião com quase 600 anos de idade, que era filho de Lameque, que era neto de Matusalém e que era bisneto do profeta Enoque, chamado Noé. Judas, ou melhor, Pedro chega a dizer assim, e Noé era pregoeiro, porque foi levantado por Deus para ser diferente da geração de Caim. Noé era neto e era bisneto do homem que era profeta no Antigo Testamento. Talvez você não saiba, mas vou te dizer, Deus te chama para ser diferente no meio do povo que quer ser igual.
Deus te chama para ser diferente no meio deste mundo perverso. Deus te chama para ser profeta. Deus te chama para ser pregoeiro. Deus te chama para ser adorador. Deus não te chamou para ficar sentado, ver o mundo num caos. Deus não te chamou para você ficar sentado, ver o mundo cambaleando para condenação eterna, não. Deus ainda vai levantar Noé nesta casa, homem pregoeiro, que não vai ter medo de pregar, que não vai ter medo de adorar, ainda que as pessoas assim, Noé é louco. E o texto vai dizer assim: Deus começou a baixar o julgamento, dizendo assim: vou retirar o meu espírito da terra, eu vou tirar minha presença do meio daqueles que pararam de me adorar. Só que Deus olhou dos céus, na reunião que ele fez nos céus, ele disse: achei Noé. E a Bíblia vai dizer assim: e Noé agradou a Deus, e Noé achou graça diante de Deus. A terra estava corrompida, mas Noé dentro de casa exaltava a Deus. A terra se corrompia, mas Noé chamava sua esposa, seus filhos, suas noras, e dizia assim: deixa quem quiser se corromper, a gente só dá glória. Deixa quem quiser se corromper, a gente só louva. Deixa quem quiser se corromper. E os filhos diziam assim: pai, mas a descendência está se corrompendo. Lá fora eles se corrompem, aqui a gente é renovado. Lá fora eles caem no crime, aqui a gente cai na alegria louvando ao Senhor. Lá fora eles caem no pecado, mas aqui a gente cai tomado de unção e de glória. Assim será sua casa, irmão. Sua casa será casa de adoradores. Sua casa será casa de levita. Sua casa será casa de homens e mulheres cheios do Espírito. Não vai faltar salvação no meio dos teus, porque Deus achou graça em você, e Deus vai velar para cumprir a palavra. E Deus disse assim: a Noé eu me agradei, porque enquanto todo mundo se corrompe, ele glorifica o meu nome. A Noé eu me agradei, porque quando todo mundo se perde, ele vem para minha presença e ainda atrás da família. Com você Deus se agradou, irmão. Você fez um pacto com Deus, não é? Senhor, estarei todos os dias na tua presença. Deus disse: Noé, eu vou enviar um dilúvio sobre a terra, mas com a sua casa eu faço um concerto. Gênesis capítulo 6, versículo 18. É a primeira vez que a palavra aliança ou pacto aparece na Bíblia. Deus disse assim: com a sua casa eu faço um pacto. Noé diz: qual é o pacto, Senhor? Sua família não perecerá no dilúvio. Andori, Kabara, Xeri, Amandará, Amandagai. Com Deus e Deus conosco fazemos um pacto nesta noite, dentro desta casa. O mundo pode estar em caos, o mundo pode entrar em colisão, o mundo pode ser uma bomba atômica na mão dos homens, mas nós somos guardados porque tem pacto forte nesta casa, tem pacto selado nesta casa. O que Deus falou a teu respeito não cairá por terra. Vai cumprir a palavra de Josué. Todas quantas boas palavras Deus falou, nenhuma cairá por terra. Deus falou a respeito da sua casa, a palavra é essa: na sua casa não vai faltar salvação, na sua casa não vai faltar adorador, na sua casa não vai faltar levita, na sua casa não vai faltar varão de voz forte, na sua casa não vai faltar profeta, na sua casa não vai faltar pregoeiro, no meio da sua parentela. Pode faltar tudo no Brasil todo, na sua casa não vai faltar nada. Pode faltar tudo no mundo todo, rebandará a série e a Sérvia, mas na sua casa não vai faltar, porque Deus disse assim: eu estabeleci o concerto, e o concerto é com a sua casa, não é? Prepara hoje a tua vida, que ainda que entraste aqui sozinho, mas é o último dia que entrará só, porque se cumprirá a palavra de Josué capítulo 24, versículo 15: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa. A palavra você vai falar nesses dias de Pentecoste: você e sua casa entrarão aqui para dar glória, você e sua família entrarão aqui para dar glória, você e seus parentes entrarão aqui para dar glória. Até nora Deus vai salvar no meio desse reboliço, porque é pacto de aliança que mortal não quebra, é aliança de conserto e aliança de resgate. A Bíblia diz: Noé ouviu a voz de Deus. Versículos antes, Gênesis 6,14. Deus disse assim: Noé, para o pacto se cumprir, só faz o que eu te mando. Para a aliança se cumprir, irmão, só faz o que eu te mando. Por isso que nada fica para nossa imaginação. O coração do homem é enganoso, mas a palavra de Deus, irmão, é sábia e é edificante. Noé diz: qual é o segredo, Senhor? Deus disse: constrói uma arca. Por quê? Vou inundar a terra. Os homens dizem assim: Noé está louco. Seus muitos anos de vida, Noé está louco. Esses muitos anos que ele está vivendo na igreja tem deixado ele meio fanático. Deus não manda chuva sobre a terra, é o orvalho que rega a terra. É a brisa, é a neblina da noite que rega toda a terra e faz a terra germinar. Não caiu uma gota até então.
No livro da Gênesis, nos primeiros capítulos, Deus ainda não havia feito chover sobre a terra. Noé disse assim: meu bisavô é profeta, meu avô é filho de profeta e meu pai é adorador. Se Deus falou, vai acontecer. Se alguém duvidar, irmão, deixa quem quiser duvidar. Porque quem duvida é como o vento de doutrina levado de um lado para o outro. Quem duvida é como a onda que é agitada de um lado para o outro e não sabe nem o que faz. Mas a gente que está aqui nesta casa não está para duvidar de ninguém, irmão. A gente está aqui para acreditar no que Deus vai falar ao nosso respeito. E a Bíblia diz assim: Deus disse, constrói a arca. Começou a construir a arca. E o historiador chega a dizer que ele chamou toda a sua casa, dizendo assim: Deus vai derramar o dilúvio. Qual é o tempo, pai? Deus disse que a limitação do homem é só de 120 anos. E nesse tempo a gente constrói? Não. A gente constrói e chama quem quiser entrar para dentro da arca. Porque não adianta construir só para a gente, irmão, que espírito de egoísmo não dá no nosso meio. Já que é para fazer culto, vamos fazer para chamar quem está lá fora. Já que é para fazer festa, não vai ser só para a gente não. Vamos chamar quem está perdido lá fora. Noé pregava o martelo e batia o martelo e o caibro e começava a dizer assim: Deus vai mandar o dilúvio, entra para dentro da arca. Deus vai mandar o dilúvio, entra para dentro da arca. O povo disse assim: Noé, você está louco? Não, estou louco não. Eu ouvi a voz dele, ele desceu e falou na minha casa. Ele não falou no meio de vocês porque vocês se corromperam, mas na minha casa ele tem liberdade para habitar. Os homens dizem assim: que isso, não vai acontecer. Champlin chega a dizer que ele pegou a madeira de cipreste, começou a martelar a madeira, construiu a arca. A arca ele ficou pronta em 120 anos, com 137 metros de comprimento, 23 de largura por 14 de altura. Ele construiu, dividiu em 3 compartimentos, colocou uma porta no teto, metade para baixo, metade para cima, rodeou de janela, diz o Isbe, e disse assim: Deus vai enviar o dilúvio. E o povo disse assim: que isso, não é? Você está louco? Não é? Diz: estou louco não. Eu ouvi a voz dele. Você quer salvação? Entra na casa. Você quer renovo? Entra na casa. Você quer ser salvo? Entra na casa. O segredo é esse, irmão. Ouve a voz do Senhor teu Deus hoje. Você quer salvação? Traz sua família para a arca. Você quer salvação? Deixa sua família dentro da arca. Você quer salvação? Entra primeiro você na arca, que os seus vão te acompanhar. Você quer salvação? Mas na minha casa ninguém serve, nem você serve direito, não é? Mas você hoje vai entrar nesta arca, que aqui dentro tem salvação. Lá fora tem dilúvio, lá fora tem tempestade, lá fora tem vento. Mas aqui a boa mão de Deus está guardando esta casa, está guardando a tua casa, está guardando a nossa família. 120 anos, o texto diz, Noé trabalhou. A Bíblia vai dizer que Noé era pregoeiro. Noé não conseguiu salvar todo mundo, mas Noé conseguiu colocar dentro da arca a família. Ainda que ninguém acredite na profecia que Deus te dá, ainda que ninguém acredite no seu louvor, se sua casa acreditar, irmão, muita coisa você já ganhou com Deus. Ainda que ninguém acredite do jeito que eu prego, ainda que ninguém acredite que Deus nos usa, mas se a minha família acreditar que Deus tem um plano na minha vida, irmão, a minha casa será salva, a sua casa será salva. As águas da impiedade não inundará a terra. Lameque vai dizer no capítulo de número 6 que Deus tinha amaldiçoado a terra e que ia descer o conserto sobre a terra. E a Bíblia diz assim: Noé começou a construir, colocou a família na arca, os animais na arca. E a Bíblia vai dizer assim: e Noé fez uma porta de saída e de entrada. Não foi Noé que fechou a porta. Leia texto, Gênesis capítulo de número 7, versículo 19, diz assim: e Deus fechou a porta de dentro para fora, guardando a família de Noé. O povo disse: pai, mas Deus está fechando a porta. E o pai respondeu assim: Deus fecha a porta hoje, que amanhã ele vai abrir uma melhor para a gente. Deus está fechando a porta hoje, porque é porta de salvação, irmão. Deus disse assim: Noé, fica aí dentro, porque eu vou inundar a terra. Quem está fora perece, quem está dentro sobrevive. Quem está fora vai morrer, mas quem está dentro vai ser tomado pelo meu espírito. Quem está fora vai cair no grande abismo, que os comportas do abismo vão se abrir. Deus disse assim: Noé, você não vai construir nem leme nessa embarcação, você não vai construir nenhuma caixa, você vai construir nenhum leme nessa caixa, nessa arca, mas eu vou guiar, porque é a mesma mão que fecha, é a mesma mão que guia, irmão. A mesma mão que fecha, é a mesma mão que guia. Recebe o que Deus te dá. Deus disse assim: eu fechei porque eu estou dando livramento, você não entendeu, mas quando eu te tirar dessa arca, uma porta grande e eficaz vai se abrir ao teu favor. É minha mão que vai guiar, é minha mão que vai guiar, é minha mão que vai guiar. Recebe o que Deus te dá. A mão de Deus vai guiar a sua casa neste ano. A mão de Deus vai guiar a sua família neste ano. A mão de Deus vai guiar a tua casa neste ano. Deus fechou, mas é para dar livramento. Andar quedere mandoria xéria mandarácia. Não é porque Deus fechou que a gente vai perecer, irmão. Não é porque Deus disse assim: fechou-se, porque a gente vai perecer. O texto diz assim: e as águas vieram sobre a terra.
Abriu-se as comportas do abismo. Champlin chega a dizer que as comportas explodiram. O Isby vai dizer que houve uma grande explosão. Os céus também se abriram. 40 dias e 40 noites choveu sobre a terra. Só 40 dias. Leia o texto com calma. Não choveu o tempo todo. Só 40 dias e 40 noites foi o suficiente para Deus eliminar todos aqueles que não adoravam o nome dele. Mas a nossa casa está guardada. A nossa casa está guardada. Nesse barco, nessa embarcação, nessa casa, nesse lar, Deus não vai deixar a morte entrar. Nessa casa, nesse lar, nesse barco eu recebo a autoridade do Senhor para falar essa palavra. A tua casa não perece. Esse ano Deus vai guardar os seus todinho. A Bíblia vai dizer assim: e Deus guardou Noé. Noé ficou dentro da arca, disse Champlin no seu comentário, 1 ano e 17 dias com a porta fechada e não faltava nada dentro da casa. 1 ano e 17 dias, mas a mão de Deus estava na arca. As águas vinham e Deus dizia assim: quem guia a sua casa sou eu. As águas vinham, jogava a arca contra os morros. Deus disse: não, eu que estou guardando, porque o vento não vai tirar ninguém da minha presença, a fome não vai tirar ninguém da minha presença. Eu fechei, não é para você se entristecer, é porque quando eu abrir de novo vai ser a porta diferenciada. Eu vou começar a restaurar, eu vou começar a mudar. Gênesis 8 verso 1, a Bíblia diz assim: lembrou-se Deus de Noé. Deus está te lembrando hoje, irmão. Deus lembrou-se de Noé. Deus lembra da sua casa hoje. E o texto vai dizer assim: e a arca parou numa montanha chamada Ararat. Nossa versão diz Arará. A tradução da SBB diz assim: Ararat. Ararat quer dizer maldição revertida. Lameque diz: Deus amaldiçoou a terra. Quando Deus abriu a porta, Deus disse assim: Noé, eu estou revertendo o que é maldição e transformando em bênção. Aquilo que era maldição vai virar bênção, irmão. Aquilo que era maldição, porque contra Jacó não há encantamento, contra Israel não há adivinhação. Os homens querem nos amaldiçoar, mas Deus disse: eu já dei ordem para abençoar e ninguém vai revogar. A maldição será trocada hoje em bênção. Recebe essa palavra. A maldição será tirada debaixo da tua casa. A maldição sairá do teu telhado. A maldição sairá de muitas casas, porque Deus vai agora abrir uma nova porta e fazer uma nova história, diz o Senhor dos Exércitos. Andore calabanderece andagai. Não terás maldição, porque esse ano todo Deus velará para cumprir sua palavra. Não haverá maldição em telhado de adorador nenhum, porque Deus disse assim: reverti. Você está no Ararat, irmão. Maldição revertida, que é Ararat de Deus. Pode ter saído de casa amaldiçoado, entrou aqui dentro, Deus quebrou a maldição. Pode ser saído da firma e dizer assim: a porta vai fechar, você vai ser mandado embora. Mas entrou aqui, Deus disse: eu reverto maldição. Cadê você que adora o Senhor? Deus reverte hoje ao teu favor. E a Bíblia vai dizer: essa primeira arca é chamada Arca da Salvação, porque foi nessa arca que Deus reescreveu a história da humanidade. Nessa arca, com 8 pessoas, Deus escreveu uma nova história. E essa palavra é para você levar para sua casa. Na sua família, Deus vai escrever uma nova história. É tempo de louvar, porque não terás maldição sobre ninguém. Mas na minha casa, irmão, ninguém adora a Deus. Mas Deus disse: eu estou rompendo essa maldição hoje. Todos serão adoradores por excelência. Todos serão louvadores do Deus Todo-Poderoso. Todos exaltarão a Deus. A primeira arca, chamada Arca da Salvação, porque Deus começou a restaurar. Mas vou correr por causa do horário. A Bíblia diz assim: e existia uma segunda arca. Gênesis, Êxodo, capítulo 2, versículo de número 3. A Bíblia vai dizer assim: essa arca não foi feita de madeira de cipreste. Essa arca foi feita com papiros e com junco, betumada por dentro e por fora. E essa arca quem fez foi uma mulher chamada Joquebede, esposa de Arão, que tinha 2 filhos. O mais velho se chamava Arão, a mais nova se chamava Miriam. E a Bíblia vai dizer que houve uma profecia, e a profecia é que nasceria um que seria o libertador. Joséfo disse que essa profecia começou dentro do Egito. Cresceu o menino saiu da madre
de Joquebede não tinha nem nome, porque a cisma da morte já rondava ele, a cisma da morte já rondava a sua casa. Faraó baixou um decreto dizendo assim: todo menino hebreu do sexo masculino que sair da barriga das hebreias mata. Se for menino, o povo diz por quê? Porque há uma profecia que rondava o Egito e assustava Faraó. Qual era a profecia? Que dos hebreus nasceria um libertador macho, que dos hebreus nasceria um que faria o Egito romper em ruína, mas que os hebreus sairiam abarrotados de bem. Joséfo disse: a criança cresceu, a criança nasceu, seu rosto era parecido com o rosto de um anjo. Ela cresceu. Joquebede escondeu por 3 meses, com medo da morte. Joquebede guardou o menino dentro de casa, porque era formoso. Deus já havia falado com seu pai, dizendo assim: não deixa tocar no menino, porque eu já tenho uma obra. Mas a morte ronda ele, mas eu já tenho um projeto. Mas a morte cerca a casa dele, mas já tenho um projeto. Mas a morte, veja, o adversário era assim: se ele não consegue enrolar o cordão umbilical no pescoço, ele diz mata. Mas Deus disse assim: não vai morrer na barriga, nem vai morrer quando sair da barriga, porque é projeto meu. Eu vou levantar para minha glória, eu vou usar para minha glória. Mas ninguém deu nome, daí eu já sei o nome dele, eu vou chamar ele de libertador. Mas ninguém deu nome, eu vou chamar ele de varão poderoso. Mas ninguém deu nome, é uma criança agora, mas vai crescer, vai ser poderoso. É uma criança agora, era para ser condenado à morte quando saiu da madre, mas Deus disse assim: eu já guardei, porque é meu instrumento na terra. Joquebede disse: qual é o segredo, Senhor? Deus disse assim: você vai fazer uma arca como a do patriarca? Não, essa arca vai ser menor, do tamanho de um cestinho, como se fosse uma arca de pão, feita de betume. Você vai betumar por dentro e por fora, vai trançar a cesta. Por que betume? Você vai colocar ali na margem do rio. Nosso texto diz assim, leia Êxodo, a Bíblia diz: Miriam levou o cesto e colocou na margem do Nilo. Joséfo, que escreveu a história dos Hebreus, ele diz assim: Deus soprou um pequeno vento, a criança caiu na margem do Nilo, e as águas começaram a levar o menino. Quando o menino chorando, Termutes, filha de Faraó, chamava Termutes, viu que era um menino e disse assim: esse menino é diferente, esse é um dos hebreus, não é da nossa terra. As mulheres disseram assim: a ordem do rei é para matar. Termutes disse: não, se o cordão umbilical não enroscou no pescoço dele, se as parteiras egípcias não pôde esfaquear a criança, se ela sobreviveu até agora, porque o Deus dele é poderoso. Veja, se a gente não morreu quando era menor, irmão, se a gente não morreu no parto, não é agora que Deus vai deixar você perecer, não. Para com isso. Se Deus não deixou o adversário enrolar você e jogar dentro de um abismo, você acha que Deus vai perder você para o mundo? De maneira nenhuma. Haverá salvação e livramento começando por você hoje. Deus disse: eu te guardei quando você nasceu. Não é? Sua mãe não te falou: eu te guardei quando você nasceu, eu te guardei quando você estava crescendo. Agora que você é varão na minha presença, você acha que Faraó pode mais, irmão? Maior é o que está conosco do que os que estão com ele, irmão. Lá fora opera o braço da impiedade, mas aqui dentro a mão do Deus dos Hebreus é forte sobre a nossa casa. Deus não vai deixar Faraó tocar em você, Deus não vai deixar Faraó tocar nos seus, mas há um espírito de morte rodeando. Deus vai repreender hoje, irmão, todo o pacto adversário, porque o pacto com Deus hoje é maior, irmão. A autoridade do nome do Senhor é maior, irmão. Deus não vai deixar ninguém tocar nos seus, Deus não vai deixar. Mas a criança vai crescer com complicação, vai nada, ela vai crescer saudável, o rosto vai ser como o rosto de anjo, e quando crescer, eu vou usar para minha glória. Deus manda eu te dizer essa frase: ele é para minha glória, ele é para minha glória. E a Bíblia diz: Termutes cuidou do menino ao ponto que chamaram de filho da filha de Faraó. Mas Deus disse: não, é meu, consagrado para mim, vai entrar no meu ministério, vou chamar para minha presença, ele vai se tornar poderoso. Faraó disse assim: mas é esse que vai desbancar o Egito? Os servos de Faraó disseram: essa criança que eu tive visões há 3 anos atrás, que desbancava o Egito. Faraó disse: é para matar. Termutes disse: não, mata não, porque o Deus dele é poderoso. Mata não, porque a fama de Deus vai correr sobre a sua casa. Não toca nela não, ela é serva do Deus Altíssimo. A fama de Deus vai correr no meio dos seus. Não toca nele não, ele é profeta de Deus. Não toca na igreja não, irmão. A Bíblia vai dizer assim, livro de Zacarias, que a igreja é a menina dos
Os olhos de Deus, irmão, é a parte mais sensível dos olhos, é a menina dos olhos. A Bíblia vai dizer que Deus guardou Moisés. Moisés cresceu, se tornou poderoso. 80 anos de idade, Deus chamou Moisés na frente da sarça. Disse assim: Moisés, eu ouvi o clamor. Ouvi o clamor de quem, Senhor? Eu ouvi o clamor dos seus irmãos que estão lá no Egito. Mas, Senhor, você vai levantar quem para libertar ele? Você vai levantar o exército poderoso? Você vai levantar os irmãos que estão lá passando humilhação, que estão passando afronta? Deus disse: não, rapaz, é você que eu escolhi. Mas, Senhor, mas já sou velho em idade. Não, mas é você que eu quero. Mas, Senhor, se era para me chamar, chamava 40 anos quando era príncipe na terra do Egito. Deus disse: o que você aprendeu no Egito, fica no Egito, que agora eu vou te dar revelação. O que você aprendeu lá, fica lá, que agora que Deus vai falar com você de forma diferente. E a Bíblia diz assim: Moisés tentou contender com Deus, mas com Deus não dá para contender. A Bíblia diz: a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Deus disse: Moisés, para você saber que eu sou na tua vida, que eu te escolhi, guardei você quando era para você morrer, eu já estou chamando Arão, levita, teu irmão. Você não vai andar sozinho, Moisés, você vai andar acompanhado, mas é com você que eu vou trabalhar. Você vai levantar a mão, eu vou soprar contra o Egito. Você vai baixar a mão, eu vou tirar a praga do Egito. É você que Deus vai usar, irmão. Você vai orar, Deus vai começar a fazer milagre. Você vai orar, Deus vai batizar no Espírito Santo. Você vai orar, Deus vai começar a libertar. Você vai orar, Deus vai começar a fazer. Homem nenhum tem poder de fazer nada, mas Deus assim: Moisés, para você eu dou autoridade. Poder é meu, mas eu te dou autoridade. Você põe a mão, repreenda a enfermidade. Você põe a mão, repreenda a praga. Você levanta a mão, eu entro para derrotar o exército adversário. Veja, você levantou a mão nessa casa, não é? O segredo é esse. Você levantou a mão, Deus disse: eu entro para derrubar o exército adversário. Eu entro para soprar o teu favor. Eu entro. Você era para ser jogado na morte desde criança, mas você será o instrumento que eu vou utilizar. E a Bíblia diz: Moisés cresceu, se tornou poderoso. E a Bíblia vai dizer que essa segunda arca é chamada de arca do livramento. Primeira arca, a arca da salvação. Deus salvou a humanidade e restaurou toda a casa. Essa arca, a arca do livramento, que Deus fez um livramento e operou obras milagrosas na terra do Egito. Terceira arca, para encerrar, Êxodo, texto que nós lemos, capítulo de número 25. Ou, se você quiser ler paralelo, Êxodo, capítulo 37. Deus disse para aquele que estava condenado à morte quando nasceu: Moisés, você era para ter morrido anos atrás, mas eu vou te dar uma revelação que eu não dei para ninguém da tua casa até então. Champley ou Wesley, quem você quiser ler, diz que Moisés tinha subido 3 vezes no Sinai. Na primeira vez, Êxodo 19, Deus mostrou para ele o som da presença de Deus altível no meio do povo, misturando o fogo, misturando o som de trombeta e o som de trovão com relâmpago. O povo se assustou. Na segunda vez, Moisés subiu com as tábuas da lei, desceu de lá, o povo se corrompeu fazendo bezerro de ouro. Moisés quebra as tábuas. Deus disse: sobe de novo. Quando subiu de novo, Deus disse assim: agora vou fazer diferente. Vou te dar as tábuas da lei que vai guiar o povo, porque a minha palavra traz instrução. Minha mão capacita, mas a palavra traz instrução, mas a mão que capacita. Só que quando você descer, você vai fazer um santuário. Nesse santuário você vai construir a última mobília, que é chamada de Aranacof, ou Arca da Aliança. Moisés disse assim: Senhor, quem vai construir? Aqueles que eram escravo, que também foi condenado à morte, que eu já dei para eles o espírito de sabedoria. E o texto diz: Moisés desceu com a revelação de Deus. Eu disse que nada fica para a imaginação humana, tudo vai ser na revelação e na direção de Deus. Alguém vai dizer: mas é sonho de Deus. Mas você está delirando, é Deus que está me dando. Mas você não perdeu o controle, você virou menino, pula toda hora, grita toda hora, mas é gritar na direção de Deus e Deus responder e acertar o alvo. Moisés desceu, ancião, com mais de 80 anos, disse: vamos construir uma arca. Os homens disseram: arca igual sua mãe fez? Não, minha mãe fez arca de betume, jogado por dentro piche e por fora piche, para mim não morrer afogado. Arca igual Noé? Noé fez de uma madeira ruim, de cipreste. Vamos fazer do quê? De madeira de cetim, ou como diz a outra versão, madeira de acácia. E essa madeira sobe no monte, de lá corta a madeira, traz para casa, edifica a casa, e dela me agrado, diz o Senhor.
Ninguém vai ficar sem fazer nada esses 50 dias, irmão. Você vai subir o monte, vai cortar madeira orando, vai descer adorando, e Deus vai ser edificado através do seu louvor nesta casa. E a Bíblia vai dizer assim: Moisés construiu uma arca. Moisés disse assim, Deus disse assim: Moisés, a madeira é nova, madeira é vaidosa, com as suas nodas misturado laranja com marrom, com em forma de ciclo, para que a vaidade não apareça. Deus disse: Moisés, a vaidade não aparece. Moisés disse assim: por que, Senhor? Porque todo homem tem um coração vaidoso, nem que seja um pouquinho, para que não apareça a vaidade de ninguém. Ninguém fala: foi eu que fiz, foi eu que fiz e aconteceu. Foi eu que preguei e a glória desceu. Foi eu que cantei e o céu se abriu. Para que não apareça a vaidade, tem homens cortando madeira com você, Moisés. Para que não fale que só um que fez essa festa, irmão. A festa é feita para um só, é para Deus. Mas a festa é feita com muitos, para a glória de Deus. Para que ninguém chegue aqui e fale: eu prego melhor do que o outro. Não, irmão. A gente está aqui como servo para remar. A gente está aqui como servo para adorar. Você rema hoje, Deus te levanta amanhã. Você rema hoje, Deus te levanta amanhã. Essa palavra é para você. Você rema hoje, que eu já estou te dando salvação e livramento. Rema hoje. Moisés disse assim: Senhor, construir a arca, tá bom. Vai ser forrada com betume? Também não. Vai forrar com ouro, Moisés. Minha é a prata, disse Ageu. Minha é o ouro, diz o Senhor. E toda a minha casa também se encherá de glória. Moisés derreteu o ouro, chamou os ourives, que era escravo, agora é ourive, já tem até profissão, nem tinha profissão, agora já tem. Deus disse assim: você vai bater o ouro contra a placa da arca. Você vai colocar ouro por dentro, você vai colocar ouro por fora. E a madeira? A madeira não aparece, Moisés. Quem aparece é a minha presença. A madeira é corruptível, irmão. A madeira aqui não aparece em nada. A glória aqui pertence a Deus. Quem vir aqui, irmão, vai ser usado por Deus de uma forma extraordinária. A profeta Isa já falou, irmão. Aqui não brilha um homem, irmão. Aqui que vai brilhar a presença do Deus Todo-Poderoso. Deus disse assim: Moisés, para que a glória do homem não apareça, para cumprir o que João Batista disse, que eu diminua e que ele cresça, a glória vai ser revelada. A glória não, Senhor, vai ser glória por fora, glória por dentro, glória por fora, glória por dentro, glória por fora, glória por dentro. E quando eu sair na rua, glória por fora. E quando eu entrar na casa, glória por dentro. E quando eu chegar em casa, glória por fora. E quando eu for trabalhar, glória por dentro. Aonde você for, irmão, não é você que vai aparecer, mas é a presença do Deus dos Hebreus. É a presença do Deus dos Hebreus. Deus disse assim: Moisés, na primeira arca eu dei salvação, na segunda que foi com você eu dei livramento, mas nessa terceira eu revelo a minha glória. Na primeira foi salvação, agora é livramento e glória. Vai ser assim. E o povo disse: isso aí, a gente vai fazer o quê? Moisés disse: a gente vai cantar, porque Deus, a gente cantando, a presença se revela. E qual é o cântico? O cântico é assim: salvação, livramento, glória. Salvação, livramento, glória. Salvação, livramento, glória. Assim vai ser o nosso cântico nesses 50 dias. Deus salva, Deus livra e revela a glória. Deus salva, Deus livra a glória. Deus salva, Deus livra a glória. Enquanto um canta lá atrás, Deus mostra a glória aqui. Enquanto um canta lá atrás, Deus revela a glória aqui. Salvação, livramento, glória. Salvação, livramento, glória. Salvação, livramento, glória. Vai haver nesta casa, nesses 45 dias que falta, salvação, livramento, glória. Salvação, livramento, glória. Salvação, livramento, glória. Salvação, livramento, recebe aí, ó. Salvação, livramento, glória. Salvação, livramento, glória. Salvação, livramento, glória. Salvação, livramento. Haverá salvação, haverá livramento, haverá glória nesta casa. Fica de pé. A hora já foi. É hora de Deus salvar, revelar e mostrar a glória. Na primeira Deus salvou, na segunda Deus deu livramento, e agora Deus vai revelar a presença dele no nosso meio. A arca que derrubou Dagon, a arca que fez Davi dançar e bailar na presença dele, a arca que fez os levitas cantar mais de 100 louvor. A arca é símbolo da presença. Hoje a gente não precisa do símbolo, hoje a gente já tem a presença de Jesus no nosso meio. Esse louvor você vai cantar esse ano todo. Deus salva, Deus livra e revela a glória. Deus salva, Deus livra a glória. Você vai cantar com toda a sua casa: salvação, livramento, glória. Salvação, livramento, glória. Salvação, livramento, glória. Você tem vergonha de cantar? Salvação, livramento, glória. Salvação, livramento. Salvação, livramento. Salvação, livramento. Salvação, livramento. Salvação, livramento. Salvação, livramento. Recebe o que Deus te dá nesta casa agora. Ele que baraba, que badeque, deque, deque, deque. Ria, deque, ria,
Redequedas, recebe o que Deus te dá. Deus vai voltar a operar. Salvação, livramento e glória. Aremaias. Ele clama na maçaria. Ele machoria. Que palavra gloriosa. Mante de basse, eremante de face, ele a xérias, emante de face. É forte a presença de Deus. Deus é bom, né, irmão? Fomos escolhidos pelo Senhor Jesus. Deus abençoe o evangelista, nosso irmão Tiago Tavares. Que Deus te guarde, meu irmão. Continue assim, nessa humildade. Na frente da honra vai a humildade. E Deus abençoa. Dá nem vontade de ir para casa, né, irmão? Ah, tá tão gostoso aqui, não tá? Gostoso, né, irmão? Gostoso, gostoso demais. Oh, maravilha. Ei, minha série, Marcelo. Oh, remanchore facere. Ei, minhas. Entrou alguém aqui que não é crente? Será que tem alguém aqui que não é crente? Se tiver, levante a mão para me conhecer você. Você não é crente ainda. Tem alguém? Tem alguém? Se tiver e quiser ser crente, se tiver alguém que quiser receber Jesus, a hora é agora. Salvação, livramento e glória. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Deus abençoe a igreja. Pastor Nilton Xavier, vem orar, vem agradecer a Deus, Pastor Nilton. Oh, glória a Deus. Vamos agradecer a Deus, irmão. Que coisa maravilhosa. Salvação, livramento e glória. Senhor Deus e eterno Pai, nós agradecemos a Ti neste momento, por essa palavra tão maravilhosa e poderosa que o Senhor nos mandou nesta noite usando o Teu servo. Que a Tua igreja continua, permaneça, Deus, aleluia, meditando, remoendo esta palavra em seus corações, e que a chama do Espírito continue acesa em nossas vidas, Pai. Aleluia, que as Tuas bênçãos, Senhor, continuam sendo derramadas na vida do Teu povo, pois estamos aqui em um propósito. Estamos acreditando, meu Pai, que o sobrenatural acontecerá durante esta festa de Pentecoste, e muitas vidas serão transformadas e mudadas e renovadas pelo poder da Tua palavra. É o que eu te peço agora, querido Deus, em o nome de Jesus. Amém, amém, Jesus. Glória a Deus. Ainda vamos fazer mais uma oração, irmão. Depois a bênção apostólica. A irmã Betânia pede oração pela sua filha. Já falei para ela que essa madrugada estaria orando pela filha da nossa irmã.
Ela vai passar por uma cirurgia no Mário Covas amanhã, às 7 horas da manhã. E nós vamos clamar a Deus agora, toda a igreja. Pastor Edmundo, vem orar ao Senhor. Glória a Deus. Meu pai também pede oração, que amanhã vai fazer a cirurgia da catarata. Vamos orar para que Deus vá na frente e dê tudo certo. Pastor Edmundo. A paz do Senhor, igreja. Quantos acreditam que Jesus a cura ainda nesse final de culto? Neste momento ele ainda pode curar pessoas que entrou aqui enfermas, pessoas que entrou aqui desanimado, fraco, abatido. Nesta noite você pode sair daqui curado e forte, para a glória de Deus Pai. Querido e eterno, bondoso Pai, Senhor amado, obrigado pela oportunidade gloriosa. A tua serva, meu Pai, que está precisando de um milagre, está precisando de oração nesta noite, que vai passar por essa cirurgia, meu Pai, e amanhã. Também o teu servo, o pastor Antônio, o Senhor, abençoe ele, que vai passar, Senhor, pela cirurgia também. Ó Deus, despede a tua igreja em paz, guardando, protegendo, curando, libertando, salvando, em nome do Senhor, que vive ainda para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor do nosso Deus Pai, e que a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos vós. Todos digam amém. A paz do Senhor para todos os irmãos e até amanhã, se Deus quiser. É Pentecoste 2018. Amanhã estaremos